Aqui na nossa linda cidade de Porto Amélia, vendo lá, há, há navios que param para fazer cargas para a nossa linda cidade, para também pode ser utilizada ou coisas enviadas. Ah, quero fazer uma pergunta. Quero fazer uma pergunta para o nosso amigo. Quando é que foi o dia em que os portugueses coloniaram o nosso Moçambique? Olá família, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Aqui o vosso amigo Abdullah Francisco fala de Moçambique, principalmente no norte do país, que é Cabo Delgado. Bom família, o vídeo de hoje irei apresentar acerca da história da minha cidade, a cidade de Pemba Cidade. Como não bastasse, estamos aqui ao lado de Baixa e estamos aqui na Praça dos Heróis, que está a representar acerca a nível da cidade de Pemba. Como pode ver, meus amigos, já estamos nessa avenida aqui e daqui a nada iremos apresentar acerca desse lugar. E o lugar é muito interessante, como podem ver, meus amigos, e este lugar está a contar acerca da história de Cabo Delgado e ver a história total, como é que aconteceu. Action. Bom, família, chegamos a este lugar aqui, conhecido por Praça dos Heróis. Encontramos aqui, atrás de mim, encontramos quase os militares levando arma. E aqui temos... Bom, família, como já sabe, desde em 2017 estamos a frequentar certas misérias daqui da cidade de Pemba. Ou seja, a nível de Cabo Delgado, como por exemplo, terrorismo. E aqui, onde se lembra as pessoas quando chega Dia dos Heróis, é aqui nessa praça. Daqui a nada, nós iremos ver essa história toda. Como pode ver, meus amigos, essa tela aqui toda, né? Está a contar, aqui escreveram todo obrigado. Por exemplo, começa obrigado, mereci, thank you, Kanimambo, Ningeshile, Imbongili, Imbogite, Zingomu, vários tipos que nós não vamos mencionar aqui porque são línguas que a gente não percebe e nós, você sabe, nós percebemos só a língua portuguesa, né? Então, essa história está a dizer obrigado, e tem inglês e tem outras versões, né? Mas tudo está a falar a mesma coisa, que é obrigado. Obrigado está explicando por quê. Eu vos expliquei a história que saiu aqui do senhor, a senhora, as pessoas são refugiados que refugiaram lá, vieram aqui. Então a história está a nos explicar de que esses são pessoas que fugiram de lá e vieram aqui. Bom família, a história ainda não terminou por aí. E como eu disse, chegando aqui também encontramos este lado aqui uma blindade. Uma blindade da Polícia da República de Moçambique, que está a dizer, há uma história a dizer que a província, nós não vamos conhecê-lo, essa história toda a contar. Bom, nessa província é conhecido como a província o mais religiosos. Por isso, aqui tem essa mesquita está a representar para dizer que aqui em Cabo Delgado o número, a maioria são muçulmanos. Por isso que construíram essa mesquita aqui, que deram esse exemplo de mesquita. E ali tem outros exemplos que nós não vamos mencionar, porque não sabemos a história. Agora, ao lado assim também, como eu vos expliquei de que aqui estamos na Praça dos Heróis, e estamos a ver aí, e estamos a ver aqui uma estátua do nosso presidente antigo, primeiro presidente. Aí família, estamos a vos trazer toda essa história para vos contar de a história de Cabo Delgado, ou seja, a história da cidade de Pemba. Como não bastasse, meus amigos, deste lado também encontramos uma história e ver o que está a dizer essa história. Encontramos essa imagem aqui, né? Esse pombom.
E aqui ao lado também tem um homem. E aqui ao lado também tem meninas, né? Assinando mão. Nós queremos saber, durante essa história, financiado pela União Europa. Bom, durante aqui encontramos que isso é a União de Comunicação, que é OMM, Migração. Essa é uma emblema de município. E aqui não vamos mais estar a dizer Rede Moçambicana de Teatro Comunitário. Isso significa que a nossa cidade, né, também representa uma cultura moçambicana. Não só este é o ator de Maputo, Centro de Teatro do Oprimido. É quase uma história, né? E que nós não sabemos, só estamos a resumir essa história durante, né? E para também conhecendo este lugar, estamos conhecendo esse lugar, meus amigos, e para vocês perceberem a história toda, né? Mas é uma história linda daqui da cidade de Pemba, né? E durante essa praça aqui também tem várias coisas que estão aqui, essas florestas, e estão a representar enorme, né? E atrás dessa praça temos esse edifício, e para dizer que aqui é ao redor da cidade de Pemba, né? E ao lado ali, fazendo registro, migração, conselho municipal e várias coisas e que nós não vamos mencionar aqui. Estamos aqui na Praça dos Heróis. E como pode ver, esse é o nosso presidente, o primeiro presidente daqui de Moçambique, que está aí. Só nós vamos conhecer certos lugares da cidade de Pemba que estamos a representar aqui, meus amigos. E chegando a este lugar aqui também, encontramos uma história que estão a contar aqui durante esse lugar. Esse lugar é muito interessante, como pode ver, meus amigos, mas vinhamos conhecer esse lugar, é interessante, como pode ver, meus amigos, e aqui é na Praça dos Heróis. E será que tem essa praça? Não. Tem várias praças, mas nós achamos interessante para participar dessa praça, porque essa praça é um lugar bacana, como pode ver. Bom, família, a história de Cabo Delgado. A província de Cabo Delgado divide-se em 17 distritos que é Anquape, Balama, Chiure, Ibo, Macomia, Mecufi, Meluco, Metuji, Mocimboa Praia, Montepuez, Moeda, Namuno, Nancade, Palma, Pemba, Kisanga. Porém, em 56 postos administrativos e 134 localidades, 1,044 de população, a capital província de Pemba, a cidade de Pemba tem a cerca de 200.000 habitantes. No entanto, esta população pode ter aumentado devido à chegada de deslocados de guerra. Em 2017, censo registrou-se 205.178 habitantes e a página do Conselho Municipal de Pemba indica uma população de 200.529 habitantes. Em termos de administrativo, a cidade de Pemba possui atualmente 17 bairros municipais, nomeadamente que é Alto Gingone, Cariacó, Cimento, Chuíba, Eduardo Mondelane, Ngonani, Josina Machel, Copa Maringanha, Mauria, Mahati, Muxara, Metula, Napinga, Natite, Wimbe e Paquitaquite. Família, a história não parou por aí, né? E nós vamos continuar durante essa história. E para você que é novo, subscreva no canal, porque essa história nós iremos continuar a vos contar essa história, porque o vídeo assim é muito longa, então a história não vai parar por aqui. Bom, meus amigos,
chegamos a um lugar bem espetacular, como podem ver da forma que está. É aqui onde começou Porto Amélia, conhecido por Cabo Delgado, e estamos aqui. Bom, família, até ao ver, né? Lá no fundo existe uma praia, né? Em que é ali é que costuma se encostar esses navios, né? Sim. Leva cargas que também podem ser úteis aqui na nossa linda cidade. Aqui na, Você vai ser jornalista, puto. Como é que você vai segurar o microfone? aqui na nossa, Entrevista. aqui na nossa cidade. Yeah, muito bem. Aqui na nossa linda cidade de Porto Amélia, vendo lá, há navios que param para fazer cargas para a nossa linda cidade, para também pode ser utilizada ou coisas enviadas, desenvolvidas não sei para quê? Por quê? Por os portugueses. Agora, quero fazer uma pergunta. Quero fazer uma pergunta para o nosso amigo. Quando é que foi o dia em que os portugueses coloniaram o nosso Moçambique? Até Portugal, tentaram embarcar, fazer uma curva, como falam, corta-mato. Qual é o significado desse nosso passeio? O significado do nosso passeio é que representa uma história de há muito tempo. É isso aqui. Assim. É assim. Aqui. O significado do nosso passeio é que o nosso passeio representa uma história antiga de Porto Amélia, mas só que como já passou muito tempo, A colonização. o nome já mudou. Agora é Cabo Delgado. Cabo Delgado ou Pemba? As mesmas. Como já sabe, meus amigos, a história de Moçambique, né? E os comerciantes antigos eram os indianos, eram arabianos. Então, eles quando chegavam aqui nesses lugares, se tutelava que o nome dele, para se não se apagar aquele nome, para que manter aquele nome até a gente que conheça de que esse sítio aqui é um sítio de... Mas era regime de comercial, então achei que este lugar é muito interessante para vos contar essa história e nós estamos aqui para vos trazer essa história Em 1978 era conhecido aqui atrás de mim, era conhecido como um mercado. Por isso a gente insurgiu esse lugar, essa escadaria que está a representar como uma história que aconteceu nesse lugar. Esse lugar é conhecido por Porto Amélia, no mesmo tempo é conhecido como Porto, daqui da cidade de Pemba. E como não bastasse, é aqui onde chega os navios de alguns patrões daqui da cidade de Pemba. Nós iremos aproximar aqui a minha atrás, né? E vamos contar essa história toda. E essa escadaria, o que é que está a contar? A escadaria está a contar, em primeiro lugar, encontramos Moçambique. A segunda episódio, estamos a encontrar a escadaria Paquita Quite. Paquita Quite é o quê? É uma zona que estava a representar a senhora Porto Amélia, da cidade de Pemba cidade. E o terceiro, estamos a encontrar pagar imposto é um lado de cidadania. Não só, vamos subindo, né? Vamos subindo, né? E aqui as pessoas vêm fazer exercício a cada dia que passa. Como por exemplo, eu vou fazer um exemplo. Eu vou fazer um exemplo. Quando chega aqui, encontramos o município de Pemba cidade.
Isto conta que uma história que aconteceu aqui a nível de Cabo Delgado, ou seja, aqui na cidade de Pemba, a primeira fase. Quando chega essa fase aqui toda, e para aqueles que vêm de manhã fazer exercícios, não é? Descansa aqui. Como por exemplo, eu estou com esses meninos aqui. Como é que vai? Tô bem. Antigamente se pagava-se aqui imposto. Ninguém morava dessa zona aqui sem pagar o quê? Imposto. E a história é a mesma coisa, né? Mas estão explicando aqui no município de Pemba, não sei o que. Só que a escataria de Paquita Kid é aqui onde se localizou esse lugar. Paquita Kid é uma zona. Paquita Kid é uma zona. O nome Moçambique surgiu na altura, isto em 1960 e tal anos, né? Em que nós nem conhecíamos o que é Moçambique. Então, Moçambique era uma pessoa, sim, na verdade era um arabiano que estava a fazer os seus comércios aqui a nível de Moçambique. E a história nós não vamos acabar, né? Porque não sabemos o que era o nome antigamente, né? Antes de ser Moçambique. A gente não vai citar aqui porque não sabe, né? Mas, porque na altura, a gente que coloniava aqui era os portugueses. Então, e nós não vamos acabar essa história toda, mas estamos a resumir, a contar acerca da história, né, de Moçambique. E não só, estamos aqui, o nosso objetivo, né? Estamos a representar a história de Pemba cidade. E como eu acabei explicando de que essas escatarias todas, né? Está a falar da história que aconteceu nos anos antepassados. Mas dizer que Porto Amélia era uma senhora indiana que estava a fazer os seus comércios. Mostra, puto. Atrás desse lugar aqui, meus amigos, era um mercado em que, nesse exato momento que estamos a falar aqui, já não existe um mercado. Mas antigamente é aqui onde surgiu o mercado, antes de ser outro mercado, em que a gente vinha aqui fazendo compras durante com a senhora Porto Amélia, né? E junto com seus companheiros. Isso conta que é uma história longa e a gente está para ver, né? Bom, família, durante o nosso passeio, né? Chegamos o bairro de Paquita Kite. Bairro Paquita Kite surgiu aqui mesmo no Porto Amélia, conhecido por Cabo Delgado, ou seja, conhecido por Pemba cidade. Atrás desse bairro aqui, como pode ver, meus amigos, era conhecido Paquita Kite. Paquita Kite, não sei o nome, ou o nome que surgiu depois de Porto Amélia, não sei. Mas estamos aqui neste bairro, mas este bairro, como pode ver, meus amigos, e nós não vamos entrar ali porque houve um resíduo sólido. Então, a gente não vai entrar lá porque está sujo, então isso não vai dar, né? Mas nós queremos representar durante o nosso programa, vou explicar de que esse bairro aqui era dominado com os indianos, ou seja, com os arabianos. Ao mesmo tempo também era dominado com os portugueses. Cabo Delgado saiu dessa zona que eu estou, que eu me encontro, conhecido por Porto Amélia. E, bom, família, dizer que vou explicar a todos vocês, meus amigos. Meus amigos, vocês quando assistem o vídeo, né, precisa vocês de me incentivar, mandar mensagem e subscrever no canal e manda like também para que eu possa continuar a gravar cada mais vez a vos trazer os conteúdos. Aqui em Cabo Delgado, essa é a história total que nós vos trazemos hoje. O vídeo de hoje não vai terminar aqui e nós vamos ter que chegando a outro lugar, né, para vocês apreciando também o lugar, né. Representava este total aqui era mercado conhecido, mercado de Porto Amélia, e ele era indiano que tinha muito dinheiro, né? E estava a desenvolver acerca da cidade de Pemba. Aí, família, estamos passeando durante a nossa cidade de Pemba, conhecendo também certos bairros de Pemba cidade. Deixa lá. Não, aí no mês, deixa aí. Deixar assim mesmo. Bom, a avenida que estamos a passar aqui, meus amigos,
A senhora Amélia, né? Ele vendia nesses lugares aqui, nos tempos de colonial. Isto em 1900 tal. Dizer essa história aqui para vocês perceberem o que estava o que estava a acontecer, por que surgiu esse nome de Porto Amélia.